Fala pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar aqui mais uma da nossa série de entrevistas. Nós já entrevistamos já várias pessoas, já médicos, economistas, pessoas da área do direito. E agora aqui nós vamos conversar hoje com o professor Pedro Serrano, professor da PUC de São Paulo, professor da graduação, pós-graduação, professor de Direito Constitucional, Direito Administrativo. Boa noite, professor, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Maurício? Obrigado aí pela presença. Nath está aí com a gente também, a Natália França. Tudo bem, Nath? Olá, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Vamos começar as perguntas, então? Vamos lá. Bom, professor, então, assim, como a gente vai falar dessa vez sobre o tema do impeachment, porque é um tema que tem sido aviltado e falado bastante durante os últimos meses, por conta principalmente dos atos, condutas, né, do presidente da República, será que, de início, para os nossos seguidores que são leigos no assunto, o senhor podia explicar um pouco para a gente sobre como é que funciona o Instituto do Impeachment no Brasil? Bem, o impeachment ele é na realidade, não é só no Brasil, ele é um instituto comum ao presidencialismo constitucional, digamos assim, né? E ele prevê o sancionamento jurídico-político do presidente da República quando cometa um crime de responsabilidade. Agora, parece fácil para quem ouve, mas não é. As pessoas entendem crime de responsabilidade como se fosse um crime comum. A única coisa que tem com o crime que a gente ouve falar, a palavra crime, é só a palavra mesmo, porque crime de responsabilidade é um outro tipo de instituto jurídico totalmente diferente do ilícito penal. E ele é um instituto jurídico-político, que a gente fala. O problema é que eu acho que até a doutrina confunde um pouco o que significa, vamos dizer, a dimensão jurídica e a dimensão política no impeachment. Primeiro, para o impeachment ocorrer, tem uma dimensão jurídica, que significa o quê? Precisa estar caracterizado o crime de responsabilidade. Isso não é uma decisão discricionária do legislativo. A meu ver, o legislativo não pode querer ele estabelecer o que seja crime de responsabilidade. Está estabelecido na Constituição. Portanto, a tarefa do legislativo nessa dimensão, ou nessa competência que emana do estabelecimento do que é o crime de responsabilidade, da caracterização de crime de responsabilidade de alguma conduta do presidente, essa dimensão é uma mera aplicação da Constituição e da ordem jurídica. Portanto, uma atividade estritamente técnico-jurídica. O que significa dizer, o presidente da República não pode ter o mandato cassado por impeachment se ele não praticou juridicamente crime de responsabilidade. Se a conduta dele não pode ser enquadrada como crime de responsabilidade. O Supremo erra aí, porque o Supremo não ingressa nesse debate. Ele pura e simplesmente cuida das questões jurídico-formais. Mas ele não cuida de verificar o enquadramento, se aquela conduta está ou não enquadrada na Constituição especial e na lei que regulamenta o impeachment. Agora, qual que é a dimensão política do impeachment? É que, num crime comum, a rigor, é dever das autoridades processar o cara que comete um crime comum. Então, é dever do delegado investigar, é dever do promotor denunciar, e se houver provas e tudo for, vamos dizer, verificado no processo, é dever do juiz condenar. No crime de responsabilidade, não. Mesmo havendo a caracterização jurídica, mesmo estando bem claro que o presidente da República cometeu o crime de responsabilidade, ainda assim o legislativo pode decidir por não processá-lo, por não condená-lo por crime de responsabilidade, e essa é uma decisão, essa sim, discricionária do legislativo, ou seja, em que ele age por conveniência e oportunidade. É um juízo de conveniência e oportunidade dele. Ele pode achar que tudo bem, o cara cometeu o crime de responsabilidade, mas eu não vou processar e condená-lo. E a Constituição autoriza isso. Por isso é que a gente fala que é um delito jurídico e político. Não é que a maioria das pessoas, eu vi na época do impeachment da Dilma, interpretaram como se fosse uma subordinação do jurídico ao político. Isso é exceção. Isso não existe no Estado constitucional e democrático de direito. O Estado constitucional ele pressupõe exatamente o princípio fundamental dele é a submissão do político ao jurídico. O poder político não é ilimitado numa Constituição rígida, ele não é ilimitado.
Ele tem limites, né? A decisão política não é livre numa Constituição rígida. A decisão política é limitada pela Constituição. Ou seja, o poder político existe submisso ao direito. Isso é característica do Estado constitucional de direito. Então, não ocorre esse fenômeno de você entender que o legislativo faz o que quiser para aplicar a pena de impeachment. Não, ele tem que, primeiro, estar caracterizado juridicamente, e isso o Supremo deveria controlar a validade disso, se fosse para cumprir corretamente seu papel constitucional, né? Ou seja, tem que estar caracterizado o crime de responsabilidade. Agora, além disso, o legislativo pode decidir por não aplicar a pena num processar o presidente, mesmo estando caracterizado. E nada pode ser feito. Ninguém pode obrigar o legislativo a processar o presidente da República, a condenar, ele faz o que ele quiser nesse sentido. Então, o crime pode até estar caracterizado, mas o legislativo decidir, afinal, não condenar o presidente da República. Ele faz isso no uso da prerrogativa política dele. Agora, para processar, isso tem que entender, para processar o presidente e para condená-lo, tem que estar caracterizado juridicamente o crime de responsabilidade. E qual que é essa caracterização? Existe uma legislação da década de 50, desatualizadíssima, precisava ser mudada, que traz, vamos dizer, as tipificações dos crimes de responsabilidade. O problema qual que é? É que ela foi produzida num tempo em que estava quase que nascendo o constitucionalismo do pós-guerra. Ninguém tinha claro o que significa, né? Aquele constitucionalismo rígido, a doutrina não tinha. Então, eu diria que ela traz condutas muito flexíveis. A Constituição de 88 já atenta ao que significa impeachment no constitucionalismo democrático, no presidencialismo constitucional, né, e democrático. Atenta a isso, ela estipula que, vamos dizer assim, não basta haver uma ilegalidade ou uma inconstitucionalidade como previsto nessas tipificações da lei ordinária. É necessário que a ilegalidade ou que a inconstitucionalidade praticada pelo presidente caracterize um atentado à Constituição. Ela usa a palavra atentado. E o que quer dizer isso? Isso está consoante a mais moderna doutrina de direito constitucional e a mais correta interpretação do que seja o impeachment num Estado, vamos dizer, constitucional de direito. Ou seja, que ele não pode ser banalizado. E aí quem nos alerta é um grande autor, a Nath aí é fã dele, que é o Ronald Dworkin, né? Ele, na realidade, é um grande, todo mundo, para quem não sabe, para os leigos que estão nos assistindo, é um dos maiores juristas do século XX. Eu diria que um dos dois maiores de todo o mundo anglo-saxão é ele e Hart, né? Quer dizer, eu acho que são os dois grandes pensadores do mundo anglo-saxão, pelo menos na segunda metade do século XX, com certeza. Portanto, é um dos grandes juristas que passou aí pelo mundo, né? E esse sujeito escreveu um artigo quando houve aquela pretensão de impeachment do presidente Clinton. Ele escreveu um artigo na revista The New Yorker, e que o nome é A Kind of Coup, um tipo de golpe, onde ele procura mostrar que a banalização do impeachment, a utilização do impeachment de forma banal, é uma forma de você usar a Constituição para golpear a própria Constituição. Na realidade, a palavra golpe para designar o impeachment indevido não foi criada pela juventude brasileira, a esquerda brasileira, foi criada por Ronald Dworkin, é verdade isso. Ele que usa a expressão golpe para poder designar, vamos dizer, nesse artigo, que é do fim da década de 90, ele usa para designar, vamos dizer, o uso da figura constitucional do impeachment para retirar um presidente eleito numa situação que não seja de absoluta emergência. Ele chega a usar o exemplo, Nath, ele começa o artigo usando o exemplo de que o impeachment é comparável a uma bomba atômica numa guerra, uma arma nuclear. É a mesma situação de você, numa guerra convencional, ter que passar a usar uma arma nuclear. Ou seja, algo que você só apela em situação de extrema emergência, de extrema raridade, vamos dizer assim, né? Então, a Constituição brasileira atenta, vamos dizer, a esse espírito do constitucionalismo do pós-guerra, usa a palavra atentar contra a Constituição, fala em atentado contra a Constituição, né? Ou seja, não é qualquer inconstitucionalidade, não é qualquer ilícito, não é qualquer ilegalidade, né?
Então, por exemplo, você tem na lei de impeachment brasileira, a lei ordinária, que vem na década de 50, fala da conduta incompatível com a dignidade do cargo, algo do gênero assim. Né? Óbvio que isso aí não pode ser interpretado a não ser de uma forma extremamente restrita. Quando essa conduta, vamos dizer, incompatível com a dignidade do cargo, colocar em risco a vida, a segurança das pessoas. Não é uma situação do sujeito cometer uma molecagem, falar uma bobagem, até falar algo autoritário. Isso não pode ser motivo. Nós temos que ter essa clareza, porque senão nós vamos banalizar a força da democracia e a importância da soberania popular no interior dela. Né? Então, eu creio que o espírito é mais ou menos esse, né, do que está na Constituição. Né? O ato precisa ser praticado pelo presidente da República, a conduta que caracterizável como crime de responsabilidade tem que ter sido praticado no intercorrer do próprio mandato que ele é punido. Você não pode pegar um ato do mandato passado e querer puni-lo agora, por exemplo, se ele está no repeteco, porque tem que ser ato no próprio mandato. E aí uma série de outras características que nós podemos ir falando. Professor, então, em cima dessa explicação que o senhor nos deu agora, o senhor vislumbra que algum dos atos do presidente Jair Bolsonaro, que cometeu uma série de falas e até atos mesmo bastante controversos, você vislumbra em algum deles um crime de responsabilidade? Olha, eu sempre fui... Todo mundo está falando que ele comete crime de responsabilidade, os articulistas, aí tem gente que fala em 200 crimes tal, que ele já cometeu. Eu tenho sempre uma visão mais conservadora, que é nessa linha de Dewey. Que eu acho que os princípios constitucionais, o conteúdo dos princípios constitucionais da Constituição, orientam a ter ou determinam uma postura do intérprete, do hermeneuta, uma postura conservadora, né? De ver com restrição. Então, eu sempre vejo com restrição. Agora, eu acho que essas últimas condutas dele em relação ao coronavírus, essas dá sim para ser caracterizado como crime de responsabilidade. Por quê? Porque ele colocou em risco e está colocando em risco a vida e a saúde das pessoas. Não é uma mera fala dele. Antes ele falava umas coisas alucinadas, mas qual que é a consequência? Nenhuma. E aí você não pode ficar tirando o presidente da República por qualquer coisa. Quiseram eleger ele assim mesmo. Agora, na situação da pandemia, não. Aí a ciência pode não saber de muita coisa, né? Aliás, acho que não sabe da maior parte dessas coisas do corona, mas é ela que detém o poder de orientar a ação do governo. Né? E aí não adianta querer... Outro dia eu vi aquele rapaz que aparece na CNN, debatendo, que é ligado ao Bolsonaro e apoia o Bolsonaro, falando em nome da ciência, tal, quer dizer, é uma arrogância, do jeito de advogado, que nem nós aqui querer discutir o que tem que fazer com o coronavírus. Né? E tem que seguir orientação. Quer saber orientação? Vai aqui na USP. Coisa mais simples do mundo. Dá vontade de convidar esse rapaz. Vai lá na USP, pega os professores titulares de virologia e especializados nessa lá o Davi Wipper, pergunta para eles, são os mais preparados do país. É a melhor universidade do país, a melhor faculdade de medicina. E tem ali os melhores quadros da medicina brasileira. Senta ali e pergunta. Né? Não, mas não quero aqui, então vai na UERJ, vai no FRJ. Né? Ou seja, pergunta para os médicos especialistas, não apresentar pediatra na televisão, oncologista. Pergunta para quem é especializado em pandemia, para quem é especializado em virologia, e vê que se tem um que apoia, um professor titular, ou livre docente, ou um professor doutor famoso, conhecido, de nomeada, que apoia isso aí. Eu vi as palavras do deputado Osmar Terra, que eu acho que... E vi tanta crítica, inclusive no campo dele ter falseado dados nas falas dele, que eu fiquei impressionado. Eu era um homem que eu respeitava muito. Né? E quando ele começou a falar, e até hoje pondera as coisas que ele fala, mas eu acho que ele devia estar com muita intenção, muito desejo de ser ministro, e é um jeito que é mais político do que médico, vamos ser assim, do que cientista, esse é o objetivo. Ele dedica a vida dele à política, não à universidade, não à pesquisa. Não é ele que tem que ser ouvido numa hora dessa, com todo o respeito que ele mereça.
né? Não tem essa história de ficar ouvindo outras especialidades. A primeira especialidade é que cuida da saúde e a vida, que são os mais importantes. Óbvio que tem que ouvir economistas também para fazer uma ponderação, mas os principais estudos econômicos, pelo menos uma boa parte deles, está apontando que a melhor medida econômica, por exemplo, é fazer o que o presidente Bolsonaro não deseja, né? Qual seja o isolamento. O isolamento é a melhor medida econômica. Mas isso ainda cabe mais debate. Agora, que precisa do isolamento, não cabe debate. Não é que não cabe, é óbvio que cabe debate no interior da comunidade científica. Agora, o que tem que fazer o governante nessa hora? Ele é livre para escolher caminho? Não. Nós estamos num constitucionalismo, gente. A vida política não é livre. A decisão política deixou de ser livre desde 1946 para evitar a volta do fascismo e do nazismo. A decisão política não é livre. O presidente da República pode ter a crença que quiser, a opinião que ele quiser, mas ele, como presidente da República, numa situação dessa, a Constituição obriga ele a adotar a atitude mais cautelosa em relação à vida e à saúde. E qual que é a atitude mais cautelosa? Eu não preciso nem dizer aqui, né? É tudo que ele não apoia, né? Portanto, quando ele resolve orientar as pessoas a quebrarem, a estimular as pessoas a saírem do isolamento, confronta os governos estaduais e municipais, fica dando receita de remédio na televisão. Isso deixou de ser mera falastrice e passou a ser falas que levaram as pessoas a sair para a rua e hoje põe em risco a vida e a saúde das pessoas. O fato concreto. E aí eu falo porque é um fato concreto. Nós temos 2 meses que esse trem está girando aí, né? Mais ou menos, um pouquinho mais, né? No primeiro mês, entre o primeiro caso comprovado de corona e a primeira morte, demorou cerca de 30 dias. Os outros 30 dias chegou a 2.000 mortes. Na hora que você passa para pensar no que significa, em termos de progressão matemática, dá para a gente ter uma ideia. Nós estamos falando de 2.000%. Né? Não, mais do que 2.000%. Eu nem sei quanto é que dá em porcentagem, é absurdo. Porque nós saímos de 1 para 2.000 mortes. Né? Ou seja, está havendo um crescimento, mesmo com as medidas adotadas. E nós sabemos que as medidas adotadas, muito por conta do boicote do presidente da República, as pessoas não estão aderindo, elas estão achando que é gripinha, como ele falou, que pode curar com um remédio, que pode até mesmo ser bom, não estou negando, não sou médico para saber. E que parece que deve ser usado, a maioria dos médicos aí está usando. Só que não há nenhuma comprovação. Isso não legitima, ele não dá segurança para o sujeito sair na rua e se expor ao vírus com base no tratamento dessa cloriquina aí, da hidrocloriquina, né? Hidroxicloroquina. Então, realmente é uma atitude temerária do presidente da República, né? E é interessante que alguns dos veiculadores de suas ideias, inclusive, falam isso que eu te falei, não, mas a ciência está do lado. Quem que é a ciência que está do lado deles? Eu vi um sujeito da USP lá, sujeito meio estranho, falava muito. Vi aí esse Osmar Terra, enquanto que do outro lado nós estamos falando dos mais gabaritados profissionais especialistas no tema do país. E pior, todas as entidades médicas, simplesmente todas as principais universidades do mundo, a OMS. Aí você vê os exemplos dele, mas na Suécia não está tendo essa medida. A Suécia hoje é o maior problema no mundo escandinavo. Bombou o número enquanto que os outros países escandinavos estão relativamente bem e agora estão podendo sair com segurança do isolamento, a Suécia está emparedada, está estourando o número de doentes lá, é o pior país do mundo escandinavo, não é exemplo para ninguém, nós não podemos estar naquilo. E aquilo é Suécia, tem uma estrutura de sistema de saúde, as pessoas são saudáveis. Imagine isso numa favela no Brasil. Quer dizer, é insano, quer dizer, né? Então, o que nós temos, e o maior exemplo disso, é o único líder do mundo, salvo um ou outro, quer dizer, mas assim, eu acho que nem o Bolsonaro não tem outro, talvez aquele cara lá, que é mais radical que ele, que é da Bielorrússia, né, que fala que para lavar a mão com vodka, essas bobagens, né? Quer dizer, 2, 3 líderes no mundo que estão se expondo. E veja, não é questão de esquerda ou direita, a Suécia é governada pela centro-esquerda. E está errando. O México começou errando, depois voltou atrás, mas é um governo de esquerda. Então não é um problema de direita ou esquerda, é um problema de ciência ou não ciência, de medida mais cautelosa ou não, né?
E nós, o que nós podemos fazer? Nós temos que seguir a orientação dos médicos e da ciência. Tem que ficar em casa. Eu estou aqui já criando teia aqui, bolorando. Mas o que vai fazer? Né? Não tem o que fazer. Então, porque mesmo que, vamos dizer, eu ainda sou grupo de risco, né? Que nem vocês que são jovens. Mas vocês, jovens, têm que ficar para não colocar pessoas mais velhas em risco, né? Principalmente gente mais velha que eu, gente que tem de 65 anos em diante, 60 anos em diante. Parece que eu não cheguei ainda nos 60, mas assim, estou perto, sou gordinho, então eu tenho que tomar cuidado. Mas assim, põe em risco. É óbvio que a maioria das pessoas, dos senhores, pessoas velhas que vão ser internadas, saem bem, é óbvio. Só que nós estamos falando de 1%, porque eu também tenho esse problema da subnotificação, e eu vi que esse número de mortes também é elevado em relação ao número real. Ele é subestimado o número de mortes, mas o número de contaminados é muito mais subestimado. Então, na realidade, o percentual de mortos em relação ao número de contaminados, eu vi os cientistas falando que deve ficar em torno de 1%, é menor. Mas estamos falando de 1% da população. Se você contaminar metade da população brasileira, nós estamos falando de 1 milhão de mortes, né? Quer dizer, assim, não é pouca coisa. Né? É óbvio que não vai contaminar isso, porque nós estamos tomando medidas. O Brasil tem um aspecto muito positivo. Nós não estamos conseguindo a adesão necessária ao isolamento, mas nós adotamos cedo a medida, né? Porque nós nos baseamos na experiência de outros países. Né? Em suma, eu acho que essa postura do presidente, que coloca em risco a vida, as pessoas, que é bem caracterizada, porque está contra quase a comunidade científica, baseado em opiniões, vamos dizer assim, outsiders, né? Totalmente outsiders, onde ele propôs um isolamento horizontal, não vertical, né? Que não há, ele mesmo reconheceu que não há nenhum estudo científico que o embase. Quer dizer, é absolutamente temerário o ponto de vista dele e é absolutamente singular no mundo. Né? Absolutamente singular. E falseia dados ainda. Eles não falseiam. Não, mas na Coreia do Sul, quer dizer, eles usam como exemplo, que é um país, também o Japão, mas são países que produzem o teste e testaram a população toda. Se pudesse testar aqui também, nós teremos condição de tratar o problema de outra forma. Nós não temos acesso. E nem vamos ter. Nós não vamos ter 200 milhões de testes. Nem 100 milhões. O mundo disputa a tapa os testes. Né? E nós somos um país fraco, nós somos 0,8% da economia mundial. Então, para nós, não tem muito outro caminho. Nós não temos leito de UTI. O nosso índice de leito de UTI é até interessante, não é tão ruim. Né? Não é o ótimo, que a OMS indica, que é 3 por cada 10 mil habitantes. Nós temos 2,6. Mas ele é muito mal distribuído, geográfica e socialmente. 56% dos leitos é para servir 1/4 da população brasileira. E os grandes estados estão relutando, por conta do lobby dos hospitais privados, em fazer requisições. Mas o que eu quero dizer, não há situação comparável. Todos os países que são comparáveis a nós adotaram isolamento. O presidente da República tem uma posição absolutamente não científica, outsider, irracional. Né? Aí ficam tentando os apoiadores dele bater na mídia, apoiando o ponto de vista dele também de uma forma irracional. É triste ver isso. Gente falseando dados, pondo a vida dos outros em risco. Mas tudo isso estimulado por ele. E comandado e coordenado pelo gabinete dele. Então, isso, para mim, caracteriza assim, crime de responsabilidade pela gravidade. As pessoas não estão dando, inclusive, a conduta, a gravidade que ela tem. Ela é a situação de emergência. O presidente da República está usando uma arma nuclear contra o povo brasileiro, para usar a expressão do Diogo. Então, é exatamente a situação, para mim, raríssima. No presidente Collor, para mim, foi inconstitucional o impeachment. O presidente Dilma, para mim, foi inconstitucional o impeachment. Se o presidente Bolsonaro for condenado agora, ele seria constitucional o impeachment. Eu não sei se tem viabilidade política, porque ele é muito carismático, é um homem com muito talento político, e ele tem muito apoio na população. Então, politicamente, eu acho que não tem a viabilidade. E acaba desgastando quem toma iniciativa e tal. Mas juridicamente estaria caracterizado. Se o Congresso quisesse, seria legítimo o impeachment dele. Além disso, ele cometeu crime comum também, que o Ministério Público está absolutamente dominado, ele e a Polícia Federal, e não querem apurar, mas ele cometeu crime comum contra a saúde pública, um crime grave, né? E que ele deveria responder. Então, me alonguei um pouco na resposta, né? Não, tem problema nenhum. Mas então, só porque a gente mencionou o impeachment da presidente Dilma também, até do presidente Collor, porque tem bastante gente dizendo assim, em tom de crítica, né? Foram contra lá atrás e agora estão sendo a favor. As pessoas que
que diziam que o impeachment era golpe, porque justamente é um golpe contra a democracia, e agora estão aceitando esse golpe contra a democracia, né? Só para deixar assim um pouco claro para as pessoas que não têm muita familiaridade com os Mas termos não é políticos, verdade. jurídicos, qual é a diferença, assim? Não, o PT está muito tímido, ele não tem apoiado o impeachment, né? Por exemplo, né? E acho que existem razões políticas para você não apoiar o impeachment. Estou falando só de caracterização técnica. Isso não. Nós precisamos parar com essa história de opinião. Inclusive no direito, precisa parar com essa história de opinião. Do ponto de vista técnico, tem que ser fundamentado, né? Precisa se apresentar argumentos, e argumentos precisam ser contraditados. Parar com essa história de argumento de homem. Ele falou isso que ele é bolsonarista, ele falou isso que ele é petista. Não é assim. O debate técnico e intelectual, o debate acadêmico não se dá assim, o debate técnico também não, o debate jurídico não se dá assim. Você tem que apresentar argumentos consistentes. É óbvio que, até agora, o presidente da República foi ajudado na avaliação da conduta dele, inclusive do ponto de vista jurídico, pelo ministro da Saúde que ele tinha. Parece que agora não vai ser mais. Então, agora pode se consolidar, vamos dizer assim, essa caracterização do crime de responsabilidade. Mas não quer dizer muita coisa. O crime está caracterizado no plano jurídico, é um requisito. Não quer dizer que você vai apoiar aí tem o debate político para se realizar. Isso que as pessoas têm que entender. Eu não estou discutindo isso. Eu estou discutindo um pré-requisito para o impeachment. Caracteriza juridicamente ou não. Aí depois tem que ter o debate político. Eu, politicamente, hoje sou contra. Acho que não ia funcionar. Por causa do apoio grande que ele tem, não está consolidado na sociedade ainda a imagem que dele deva ser afastada. Mas isso não quer dizer que ele não tenha que ser inibido. As outras instituições têm que reagir para tentar fazer com que essa conduta dele prejudique o mínimo possível. É óbvio que se essa conduta dele, nós vamos ver como é que essa pandemia anda. Se ele conseguir, como tem conseguido aparentemente, desestruturar parcialmente o isolamento, é uma coisa, de forma que não prejudique tanto, que dê para achatar a tal da curva. Mas se houver um grande prejuízo nesse achatamento da curva, aí caracteriza uma gravíssima situação. Então nós vamos ter que ver como é que a coisa caminha, né? Na realidade, ele teria que torcer para que os adversários dele, os governadores de estado, saiam bem nas medidas, né? E veja que situação trágica. Ele joga com absoluta irresponsabilidade, a meu ver, porque ele sabe, todo mundo sabe que vai ter uma grande consequência econômica negativa advinda dessa pandemia. Vamos passar o pior período econômico da minha geração, certamente. Talvez da geração anterior também. E ele, já sabendo disso, ele começa a colocar culpa nos governadores que estão tomando as medidas necessárias, né? Ou é isso, ou vai um monte de gente morrer, né? Então não tem, ou vai ter problema com saúde, etc. Quer dizer, não tem jeito, os caras não têm jeito, eles têm que tomar as medidas que eles estão tomando, essas medidas racionais estão sendo orientados pelos médicos a isso, né? Então, ele não quer que isso seja rompido. O ministro da Saúde novo já falou que não vai romper com essa política, que vai ver com calma. Com calma é 6 meses, 6 meses já passou, né? Então, ou seja, é só discursivo mesmo. Só que o problema é que, se fosse só discursivo e ficasse nisso, eu nem estaria falando aqui em crime de responsabilidade. Mas é que tem um efeito extremamente deletério, leva as pessoas a irem para a rua, por causa do carisma dele. Então, aí nós vamos ter que acompanhar, vamos ver o quanto que vai ser o efeito desse discurso dele. Mas eu não acredito que ele vai tomar medida nenhuma, não. Ele é politiqueiro, é um mascate. Ele não é um homem, por exemplo, eu estou lendo a biografia do Mussolini, é um mal do diabo, né? Um demônio, Mussolini. Mas, individualmente, era um homem com mais caráter, com mais coragem. Bolsonaro não tem essas características, ele é um covarde, na minha opinião. Eu depois dessa pandemia, eu perdi total respeito por esse sujeito. Não chama de presidente. Eu tento evitar. Às vezes eu saio sem querer, mas eu tento evitar, né? Porque o Bolsonaro não merece respeito de quem tem dignidade, quem tem o mínimo de moralidade, de senso de certo e errado. Ele está pondo a vida de gente em risco aí. Uma tragédia. Professor, depois de toda essa explicação, essa ótima explicação sobre os processos de impeachment, né, os requisitos jurídicos, políticos, agora a gente queria fazer uma pergunta, né? A gente tem feito isso para os nossos entrevistados, uma pergunta talvez de ordem mais reflexiva, mais filosófica, assim, de se você imagina que depois de toda essa situação terrível, né, pela qual todos nós e o mundo inteiro está passando,
se o mundo pós-pandemia, né, como a gente já tem falado, se você acha que haverá mudanças significativas, sejam elas boas ou ruins, mas se você já parou para refletir sobre isso, se você já tem lido sobre o Eu papel tenho da lido, saúde eu pública. tenho lido todo. Os textos mais esperançosos, que vai mudar para melhor, eu coloco na categoria da poesia, literatura. Assim, de ler, se emociona, eu me emociono, né? Mas o sujeito que escreveu essa história do Mussolini que eu te falei, que é o M, né, o Homem do Século, ele escreveu um texto lindo, prevendo mudanças positivas, tal, mas eu acredito ao lado literário dele, né? Assim, ao talento literário dele, que o livro é excelente, excelente. Eu indico para todo mundo ler. Mas realmente eu não estou vendo, por enquanto, eu acho que tem uma coisa que é certa. Nós vamos ter restrições à globalização, ou seja, certos tipos de produtos vão deixar de ser globalizados, sua produção vai deixar de ser criteriada pela eficiência e pelo valor, vai passar a ser estratégico a sua produção e cada país vai ter que produzir alguns produtos, cada país vai ter que produzir os seus. Se o Brasil não fizer isso, está marcando uma touca histórica depois dessa experiência. Agora, por exemplo, equipamento de proteção médica, né? Máscara, respirador, outros equipamentos que possam ser necessários numa pandemia, etc. Nós temos que produzir aqui. Não interessa preço. Isso, os Estados Unidos, eu já vejo extremamente antenado com isso. Os Estados Unidos já está absolutamente antenado, que se chama, acho que, de economia da reversão, que é o que houve na Segunda Guerra Mundial. Você reverte a planta industrial das principais indústrias, uma parte dedica à produção do que você precisa, e passa a ser estratégico, você passa a produzir em território nacional. Os Estados Unidos talvez não consiga toda a cadeia produtiva do território nacional, do que eles desejam, mas eles vão pôr em países que eles vão manter, vão voltar ao imperialismo anterior também, um estrito controle sobre esses países, não vão deixar fazer um pipi fora do pinico. Então, eu acho que nós vamos ter, portanto, um revival um pouco do sistema anterior. A globalização industrial, não estou falando da financeira, a globalização industrial certamente vai ser revista em muitos aspectos. Segundo, eu acho que a coisa da Ásia não vai ficar bem, não. Isso me parece evidente. Vai haver um conflito que já estava havendo de uma forma extremamente light, mas mediada, vamos dizer assim, pela governabilidade corporativa que virou essa globalização. Então, como todo mundo tem seus interesses comerciais, virava uma guerra comercial, mas muito moderada. Agora não vai ter mais moderação, não, porque quem vai sofrer com essa reversão industrial vai ser a Ásia e vai gritar, e a Ásia tem seus tiros também para dar. Então, nós vamos ver um conflito comercial aí que eu espero que não derive em guerra. Eu espero que não derive em guerra. Só para lembrar, a crise de 1929, que foi outra grande crise que nós tivemos mais recente, acabou sendo resolvida na Segunda Guerra Mundial. Né? Acabou trazendo a Segunda Guerra Mundial no seu bojo. Então, quando eu falo essas coisas, não é imaginação minha. Tanto que eu tenho certeza que os Estados Unidos, que já tinham uma proteção à atividade estratégica no campo militar, vai ter mais agora. O que ele puder incorporar de produção local, ele vai fazer. Né? Ele não vai ficar mais na base de compra de certas coisas, não. Então, eu creio que nós vamos ter essas mudanças, que são mudanças na produção industrial. Né? E isso me parece evidente, isso não tem a menor dúvida, todo mundo está falando e com razão. Essa situação que o mundo passou, ela obriga a isso. No plano econômico, nos primeiros anos que nós vamos ter, se tudo der certo, nós vamos ter por uns anos aí uma depressão econômica, e logo depois isso passa, né, vai voltando aos poucos à normalidade. Nesses primeiros anos, nós devemos ter intervenção do Estado, mas o que nós estamos vendo, por exemplo, aqui no Brasil, é uma intervenção estatal em favor do grande capital, dos bilionários. O Bolsonaro tomou medidas, o governo dele tomou medidas em favor dos bancos, 1 trilhão e 200 bilhões, a maior quantia liberada para o Estado, para a economia na sua história, nunca o Brasil liberou tanto dinheiro, e tudo na mão dos bancos. Depois foi discutir dinheiro para quem empregado informal, para manter o sujeito em casa, se protegendo. Depois veio a história dos R$600, que o governo propunha 200, a oposição propôs 600, mas que também está sendo muito mal gerenciada, muito mal executada.
Ou seja, então eu creio que nós vamos ter maior intervenção do Estado, mas eu receio que essa intervenção seja em favor do grande capital, então não tenho grande esperança. Terceira, estão falando do retorno à nacionalidade. Eu tenho medo disso, vou te ser franco. Porque a gente critica a globalização no plano político, quem é progressista, por causa dos efeitos deletérios que ela traz, que ela trouxe à vida humana, o trabalhador, a qualidade de vida do trabalhador, etc. A relação de trabalho, né? Transformou, uberizou a relação de trabalho e tal. Mas existe uma dimensão da globalização que ela não só é necessária, ela é positiva, ela dá a dimensão do homem como humanidade, né? Ela se inicia, vamos dizer, uma das grandes qualidades que o capitalismo teve na história do mundo foi atribuir primeiro esse conceito de homem como humanidade, né? Ser humano como humanidade. Tanto que a globalização começa com o capitalismo, começa ali no século XIII, século XIV, com as grandes navegações, né? Século XV, XVI, e vai dar nisso que a gente tem hoje aí. E eu tenho medo que nós tenhamos estados feudais, como verdadeiras muralhas, assim, sabe? Isso é muito ruim, com muito preconceito, então nós temos que tomar cuidado com isso. E por último, meu receio aí não é receio, essas duas últimas que eu estou falando são receio. Tenho receio que vire estados feudais e tenho receio que nós queiramos experimentar experiências mais autoritárias de Estado, por conta da eficiência que estados autoritários tiveram no combate ao vírus. Por isso que eu acho que é importante a gente diferenciar o que é estado de exceção do que é legalidade extraordinária, e os governos não podem ter medo de usar a legalidade extraordinária, que é a forma com que o constitucionalismo democrático tem de instrumental para combater emergências. A Constituição e o constitucionalismo prevê a ocorrência de emergências e tem instrumentos para poder lidar com isso, né? Não precisa sair dela. E são instrumentos extraordinários que visam garantir e fortalecer a Constituição no momento de crise, não abatê-la, como estado de exceção de Schmitt, por exemplo, etc. Não visa suspender ou acabar com a Constituição, visa fortalecê-la. Então, acho que a gente tem que utilizar bem essas. Aqui no Brasil está se utilizando mal e porcamente os instrumentos que o Estado tem para gerenciar essa crise. Eu vou citar aqui o exemplo da questão dos leitos de UTI. O Estado já deveria ter requisitado os leitos de iniciativa privada. Obviamente tem que pagar por eles, mas requisitar, não é uma negociação, e colocado esses leitos todos sob gerenciamento do SUS, os leitos de UTI. Daqui a pouco, veja a situação que nós temos agora, o Emílio Ribas lotado, outros hospitais lotando, públicos, que atendem os pobres, e os hospitais privados já com leito vago, querendo fazer cirurgia eletiva. Quer dizer, enquanto o rico vai fazer plástica, usa do leito para fazer plástica, o pobre não tem leito para poder sobreviver. Isso faltou o uso do Estado e veja, tudo isso faz as pessoas namorarem, vai fazer, na minha opinião, com modelos autoritários. O ser humano é assim mesmo, é equivocado. Então, eles vão acabar namorando com modelos. Eu tenho muito receio disso, que acho que a gente tem que impedir isso de ocorrer. Com esse recado aí, meio que ensinando as pessoas o que não fazer e, ao mesmo tempo, dando um cenário que provavelmente acontecerá, a gente encerra aqui nossa entrevista. Muito obrigada, professor Pedro, por fazer essa entrevista com a gente. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, a gente que agradece a explicação e absolutamente toda pergunta e resposta do professor é uma aula. Então, muito obrigada mais uma vez. O meu colega Maurício também, se tiver alguma pergunta. Não, é isso. Obrigado, professor, aí, como a Nath bem falou, aí, cada resposta é uma aula mesmo. Que bom, agradecemos a participação. A entrevista, a maior parte do tempo, nem foi técnica, foi política, questão de opinião mesmo, né? É só opinião. Então, espero que eu esteja errado na minha previsão negativa, mas é que eu acho que o mundo nunca vai ser paraíso. Felicidade é um conceito que é feito para poder dominar as pessoas. A gente pode ter uma vida interessante, feliz nunca. É isso. Muito obrigado, viu? Tem razão. Obrigada, professor.